E aí, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente pela internet. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, para a gente poder compartilhar a palavra. Então, você que tem Bíblia aí, abra no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Queria compartilhar algumas coisas com a gente nessa noite. E eu acredito que o Senhor vai falar aos nossos corações nesse lugar. Daniel capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Folheie a sua Bíblia, ache comigo aí o capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 4. Diz assim: Então o arauto proclamou em alta voz: Essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem um som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem compartilhado conosco, Pai. Que nosso coração nessa noite seja uma terra fértil e que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que nosso coração possa ser uma terra fértil, a Tua palavra, a boa semente. Que essa palavra de hoje possa florescer e dar frutos. Possamos ser edificados, possamos ser esticados, possamos crescer na Sua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus falou algo comigo acerca de irmos contra a correnteza. Literalmente, os dias que nós estamos vivendo e passando os nossos dias, e em todos os âmbitos da nossa vida, uma correnteza está jorrando contra nós. Enquanto nós caminhamos na direção de Cristo, existe uma correnteza que jorra contra nós, não só em uma direção, mas em todas as direções. Ela jorra contra nós, para que nós possamos ser levados por essa correnteza. Não é de hoje que o mundo está repleto de mentiras, de engano, de soberba, de vaidade. Não é de hoje que as coisas vão mal. Só que os dias que nós estamos vivendo são muito tenebrosos, e vocês concordam comigo. Nós não sabemos nem mais em qual jornal confiar, nós não sabemos em qual televisão, em qual canal da televisão é o mais confiável, qual que não é, qual notícia é verdadeira, qual que não é, o que está acontecendo, se é verdade ou não é. É tanta coisa que nos cerca, é tanto conhecimento, é tanta gente falando ao mesmo tempo, porque por mais que a internet trouxe tantos benefícios para nós, ao mesmo tempo a internet deu voz a muita gente, até pessoas que não deveriam talvez ter voz, porque usam a sua voz para o mal, mas elas estão falando. Então nós estamos cercados de vozes, nós estamos cercados de imagens, nós estamos cercados de estatísticas, não sabemos se são verdadeiras, se são falsas, mas tudo isso está correndo, está soprando contra nós. E se nós não estivermos firmados nessa palavra, nós com certeza nós seremos levados por essa correnteza. Nós seremos levados por essas mentiras e muito facilmente nós abriremos concessões que nós acreditamos sermos pequenas, mas que para Deus isso faz toda a diferença. Para Deus eu não acredito que existem pequenas e grandes concessões, porque concessão é concessão. Se nós abrirmos mão de um princípio, nós estamos abrindo mão de um princípio, ponto final. Não importa se esse princípio ao seu olhar pode se parecer grande ou pode parecer pequeno, mas se nós estamos abrindo mão,
é isso que importa e é isso que vale, porque a intenção do nosso coração ali está sendo completamente conivente com o que está diante dos nossos olhos. Eu vou explicar isso melhor diante do que está acontecendo aqui no livro de Daniel. Nabucodonosor, ele invade a Babilônia, ele invade Jerusalém, ele destrói, ele leva alguns cativos, você conhece bem a história. Só que eu quero pontuar algumas coisas, eu nem vou me deter muito na história, mas eu quero pontuar algumas coisas para vocês bem interessantes. Nabucodonosor, quando ele retorna à Babilônia, ele vai trazer consigo alguns homens, alguns moços letrados, ele vai dar um banho de cultura nesses jovens, nesses príncipes, ele vai dar um banho de conhecimento, vai literalmente dizer para eles assim, ó, aqui na Babilônia você pode estudar na faculdade federal, você não vai pagar nada, e ainda depois que você se formar, você vai ter o seu emprego garantido. Foi isso que Nabucodonosor ofereceu para aqueles que vieram para a Babilônia. Ele deu 3 anos de curso, vamos dizer assim, para aqueles jovens, para aqueles letrados, para os mais sábios, e ao final lhes ofereceu um cargo para servir em seu reino. Mas, cara, eu fico olhando para a vida de Nabucodonosor e eu consigo perceber alguns comportamentos de Nabucodonosor como se fosse nos nossos dias atuais. Porque Nabucodonosor é o tipo de governante que reflete muito a aparência do mundo. É o tipo de governante na Bíblia que reflete muito a tipologia daquilo que nós acreditamos ser mundo. Tudo aquilo que vai contra a palavra, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, tudo aquilo que vai contra o que nós acreditamos nessa palavra, nós podemos espelhar na pessoa de Nabucodonosor. Porque não sei se você percebe, ele aqui no versículo, no capítulo número 2, a Bíblia diz assim, e ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear. Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, ele rouba ali os utensílios do templo, ele pega aquilo que é sagrado e joga no meio daquilo que é profano. De fato, não há nenhum temor no coração de Nabucodonosor em fazer isso, não há nenhuma preocupação do que ele está fazendo, porque, não sei se você sabe, os utensílios do templo, eles são sagrados, e aquilo que é sagrado é de valor absoluto, é literalmente separado para Deus, é sagrado, é literalmente algo absoluto. A gente pode olhar para a Bíblia Sagrada do dia que a Arca da Aliança foi cair ao chão, dois homens foram tentar segurar ela, eles foram fulminados, eles foram mortos, porque eles tentaram tocar em algo que eles não podiam, porque os utensílios do templo eram literalmente sagrados, e Nabucodonosor pega aquilo que é sagrado e coloca dentro do templo dos deuses dele, dentro da Babilônia, sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nada no coração dele, sabe, nenhum receio de fazer o que ele estava fazendo. Nabucodonosor simplesmente pega o que é sagrado e mistura no meio do que é profano, como se fosse natural. E isso é uma relativização muito perigosa, porque nós estamos observando isso ao nosso redor. Nós estamos observando as pessoas brincando com aquilo que é sagrado. Nós estamos observando as pessoas brincando com aquilo que é absoluto e colocando no meio daquilo que é profano, e nós não observamos nem sequer essas pessoas se preocuparem com o que estão fazendo. Nós não podemos relativizar aquilo que é absoluto, nós não podemos abandonar as verdades dessa palavra para nós misturarmos ela no meio daquilo que é profano. De fato é que a verdade, ela traz luz no meio das trevas. A verdade, ela é a luz que ilumina as trevas, a escuridão, que tira as castas dos olhos daqueles que não conseguem enxergar. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos sermos sábios. De que forma nós estamos carregando a palavra de Deus? Quem somos nós quando expostos ao mundo? Qual é o nosso posicionamento quando somos expostos mediante aquilo que é profano? Será que nós estamos misturando aquilo que é sagrado com aquilo que é profano? Ou será que o nosso posicionamento é um posicionamento parecido com o de Daniel? Literalmente um posicionamento de dizer assim, ei, eu não vou me contaminar com o que vocês estão me oferecendo, porque o meu coração possui princípios que eu não posso abrir mão, eu não posso fazer concessões, eu não posso literalmente me deixar levar pelas minhas próprias vontades, porque o que eu acredito, o que eu confio, o que eu carrego é muito maior do que eu, é muito mais poderoso, porque são princípios eternos. E foi o que Daniel fez dentro da Babilônia. Ele propôs em seu coração não se contaminar. Quando a Bíblia diz que Daniel se propôs, é literalmente uma decisão. Daniel se decidiu não se contaminar com aquilo que era profano, com
com aquilo que não era santo, com aquilo que não era consagrado, com aquilo que não era oferecido a Deus. Ele disse que não comeria da carne da mesa do rei. E literalmente o que está sendo oferecido a Daniel não é qualquer coisa. O que está sendo oferecido a Daniel não é qualquer comida, não é o resto, não é as piores ofertas. Mas o que está sendo oferecido a Daniel é a mesma comida que o rei come, está sendo oferecida a Daniel. Então a gente consegue perceber que aquilo que nos é oferecido de fato é bonito aos nossos olhos, é atraente ao nosso paladar, é atraente aos nossos desejos, mas nós precisamos decidir não nos contaminar com aquilo que está ao nosso redor. Daniel decidiu não se contaminar, mas ao mesmo tempo ele pediu ao Senhor que estava diante dele. Por quê? Porque existem pelo menos duas formas de nós nos posicionarmos. Existe aquela forma que nós literalmente vamos nos posicionar e bater o pé no chão e dizer assim, é isso e ponto final. Eu não abro mão disso. E existe uma outra forma de se posicionar que nós não estamos abrindo concessões, mas estamos usando a sabedoria. Porque decidir no coração é coragem, mas pedir é uma questão de sabedoria. Porque Daniel poderia muito bem ter dito assim, eu não vou comer daquela carne, tira essa carne daqui, se o rei quiser ele me mata, porque eu não vou comer, não. Pelo contrário, Daniel usou da sua sabedoria e disse assim, peça lá, para que eu possa ficar pelo menos 10 dias e no final nós vamos ver quem vai estar mais saudável. Daniel usou a sua sabedoria para se posicionar mediante os seus princípios. Então, nós seremos questionados na nossa fé. E o questionamento da nossa fé nos dias atuais não é um questionamento talvez gigantesco como nós pensamos que ele vai ser, com alguém com uma arma nas nossas cabeças, dizendo assim, você vai negar Jesus, você acredita em Jesus, você acredita que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. É muito mais sutil do que isso. Porque se nós estamos introduzidos em uma faculdade, em um trabalho, em algum local, que Deus nos colocou nesse lugar, e nós observamos as pessoas profanando aquilo que é sagrado, zombando no nome de Deus, zombando do Evangelho, e nós abrimos concessões para literalmente mantermos um bom relacionamento, nós literalmente estamos abrindo mão do nosso princípio. Nós estamos literalmente abrindo mão de quem Jesus é para nós. Literalmente para realizar e satisfazer a nossa carne. Eu não estou falando que nós vamos agir a todo momento batendo o pé no chão e sem sabedoria, pelo contrário, nós vamos usar sim da nossa sabedoria, mas nós precisamos principalmente e primariamente ponderar quais são as intenções do nosso coração quando nós estamos nos posicionando ou quando nós estamos deixando de nos posicionar. Se você parar para refletir, você pode pensar assim, nossa, Daniel poderia ter tomado outra atitude, porque ele tinha um ministério grande pela frente, ele tem muitas vidas para influenciar, ele tem muita coisa para fazer. Então, quando o rei chegasse, Daniel, coma da minha comida, Daniel poderia ter dito assim, é só um pedaço de carne mesmo? O que tem? O importante é que eu vou ficar vivo e daqui para frente eu vou ter um tanto de vida para influenciar, Deus tem um ministério para mim, um tanto de coisa vai acontecer. Só que Daniel decidiu, e a decisão, geralmente, ela precisa ser maior do que a nossa própria vida. Quando nós decidirmos seguir a Jesus, nós não estamos brincando de sermos cristãos, nós estamos caminhando em direção a Ele, carregando uma cruz, sacrificando as nossas próprias vontades, para que nós possamos dizer que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então isso é uma decisão. Por isso que o Evangelho não é um sentimento, o Evangelho é crença, é crer, porque nós cremos em Jesus, então nós decidimos crer nele. Então nós precisamos crer, nós precisamos decidir no nosso coração, eu não vou me contaminar, mesmo que tudo ao meu redor esteja contaminado, as pessoas desejem que eu me contamine, eu decido não me contaminar. E meus irmãos, decidir não contaminar muitas vezes vai fazer com que nós percamos amizades, vai fazer com que nós percamos oportunidades, vai fazer com que nós percamos um trabalho, vai fazer com que nós percamos algumas coisas. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma? Isso está falando literalmente não só acerca da salvação, mas uma comparação de que vale ganhar tudo aquilo que é perecível e perder tudo aquilo que é eterno. Então, de que vale
nós abrimos concessões se nós perdermos princípios, ferirmos princípios, melhor dizendo, que são eternos. Então o que Daniel faz aqui é literalmente não se corromper, mesmo que tudo ao redor de Daniel esteja contribuindo para que haja uma lavagem cerebral dentro dele. Cara, você tem noção que Nabucodonosor faz? Ele, além de trazer para a Babilônia, ele dá ainda 3 anos de curso, ainda dá um emprego para esses jovens, e não só isso, pega eles e troca o nome deles. Ele está introduzindo tudo o que ele pode da cultura babilônica na mente, na vida desses jovens, e eles ainda assim não se contaminam. Mas você vai perceber, voltando na pessoa de Nabucodonosor, o comportamento. Nabucodonosor é aquele que não se importa em misturar o que é sagrado, o que é profano. Nabucodonosor é aquele que não tem princípios, é aquele que completamente é aberto à imoralidade, é aberto a todas as coisas. E no capítulo 1 você observa primeiramente um pouco do coração de Nabucodonosor. Já no capítulo 2 você vai ver que ele vai ter um sonho de uma estátua de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, os pés de ferro e de barro. E ele vai querer que alguém decifre esse sonho que ele está tendo. Daniel vai ser esse homem que vai decifrar esse sonho. Você vai entender como que Nabucodonosor se comporta de uma forma completamente conhecível. Nós conhecemos como Nabucodonosor se comporta porque nós observamos isso todos os dias no mundo ao nosso redor. Daniel vai literalmente traduzir, vai dizer para ele o que ele está sonhando, e Nabucodonosor vai louvar e dizer assim: bendito é o Deus de Daniel, que é o Senhor dos reis, e vai bendizer. Mas já no capítulo 3, o que Nabucodonosor faz? Ele constrói uma estátua de ouro, e aqui nós podemos talvez pensar que Nabucodonosor faz essa estátua do capítulo 3, porque subiu para a cabeça dele a ideia de que ele era a cabeça de ouro da visão, que Daniel traduziu para ele. Então ele constrói uma estátua de ouro, e ele fala e dá o seguinte decreto: todos aqueles que não se dobrarem e não adorarem a essa estátua, a minha imagem, aos nossos deuses, esses serão lançados numa fornalha ardente. Não sei se você percebe o que Nabucodonosor está fazendo aqui, mas o que Nabucodonosor está fazendo aqui, ele está usando outros nomes de outros deuses, usando outros artefatos, mas o que está acontecendo aqui é que ele está engrandecendo o seu próprio nome. Ele está colocando o seu próprio nome acima de tudo na terra. Nabucodonosor quer ser adorado. Nabucodonosor quer ser ovacionado por todos. Ele quer ter o reconhecimento de todos. Por isso ele diz: olha, quem não se prostrar e não adorar quando a música tocar, esse será lançado na fornalha ardente. E aí então que chega para ele um chamado, alguém dizendo assim, um astrólogo dizendo a ele assim: ei, existem 3 ali que não se prostraram, 3 judeus que estão de pé e não se prostraram. Nabucodonosor logo se enfurece, e ele fala: traz ele à minha presença. E Nabucodonosor diz para eles assim: olha, vou lhe dar mais uma chance. Se quando a música tocar, vocês não se prostrarem, vocês serão lançados nessa fornalha ardente. Nabucodonosor manda a fornalha se esquentar mais de 7 vezes, se eu não me engano. E, cara, o comportamento de Nabucodonosor ele é muito conhecido, porque ele impõe o que ele quer sobre toda uma massa, trazendo sobre essa massa um risco, um perigo, uma consequência muito grave. Dizendo assim: ei, se vocês não abrirem mão de quem vocês são, se vocês não corromperem seus princípios, se vocês não adorarem a essa estátua, ao meu Deus, vocês serão mortos. Nós ainda no Brasil não chegamos a esse ponto de nós pregarmos o Evangelho e pela pregação do Evangelho nós sermos mortos. Agora nesse momento nós temos um casal de amigos, Lucas e Amel, eles estão no norte da Índia, mas mais especificamente na região da Caxemira, e eles estão ali na norte da Índia, fronteira com o Afeganistão, pregando o Evangelho aos muçulmanos. Eles estão num local que é onde simplesmente ele dizer assim: eu sou cristão, ou Jesus vive, eles serão apedrejados e mortos instantaneamente, na rua mesmo, porque eles estão em um lugar de extrema perseguição. Só que nós que estamos aqui no Brasil, não vivemos a extrema perseguição. Nós vivemos uma liberdade religiosa, liberdade de expressão, só que com a liberdade vem a frouxidão.
E talvez seja isso pela qual a igreja se acomodou em não se posicionar em muitos assuntos, em muitos pensamentos. A igreja fica de fora e deixa assim, não, deixa que os pensadores, deixa que os políticos resolvem. Mas muitos assuntos que nós poderíamos nos envolver para que o reino de Deus, para que a cultura do reino de Deus seja implantada, nós deixamos de lado porque nós estamos acomodados com a nossa liberdade e usamos dessa liberdade como concessão para não defender a fé que cremos. Então nós estamos abrindo mão dos nossos princípios. Quem nunca na faculdade, quem nunca no emprego, quem nunca na rua encontrou com alguém que falou mal de Deus, que falou do evangelho, que foi contra o que nós cremos e nós ficamos de boca fechada simplesmente por amizade, simplesmente por um momento, simplesmente por um emprego, simplesmente por uma escola? Talvez você nunca viveu isso, mas em algum momento isso já esteve diante de você ou você já presenciou isso. Nós temos a tendência a abrir concessões, porque nós não fomos ensinados ao evangelho do sofrimento. Nós fomos ensinados ao evangelho de que Deus faz ou Deus faz. Ou Deus cura e tem vida, ou Deus cura e tem vida. Mas o evangelho não é sobre Deus cura e tem vida, e Deus cura e tem vida. O evangelho é, se Deus quiser, Ele cura e tem vida, e se Deus quiser, não tem cura e morte. Porque Deus é soberano, irmãos. E eu acho muito engraçado o que Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Ananias e Azarias fazem, que eles falam assim: ei, Nabucodonosor, pode nos jogar que o nosso Deus nos livrará, mas se não nos livrar. Eu acho muito engraçado isso, porque esses três homens prestes a morrer vão contra muito do evangelho que está sendo pregado aí fora. Um evangelho de que eu não aceito a fornalha, eu repreendo a fornalha, eu repreendo a fornalha da minha vida, eu não aceito ser queimado, eu não aceito ser perseguido, eu não aceito essa doença. Você não tem que aceitar nada, você não tem que aceitar nem desaceitar, você tem que literalmente estar debaixo da poderosa mão de Deus e crer que Deus está no controle de todas as coisas, que se Deus livrar da fornalha, amém, mas se Ele não livrar, nós estaremos com Ele eternamente. E esse é o evangelho. O evangelho não é um evangelho que eu vou fazer uma campanha de oração para repreender Nabucodonosor e a fornalha ardente. Pelo contrário, o evangelho é um evangelho que eu bato no peito e digo: Nabucodonosor, me joga lá mesmo. Mas se você me jogar, tenha certeza que Deus estará comigo na fornalha. E se eu morrer, Ele estará comigo da mesma forma. Esse é o evangelho que nós precisamos crer, meus irmãos. O evangelho de quando nós ouvimos nos noticiários, nós ouvimos na boca de um professor, na boca de uma pessoa, na boca de uma autoridade, não importa quem for, ou não importa qual vai ser a retaliação que nós vamos enfrentar, o que importa é que nós não abriremos mão dos princípios que nós acreditamos. Mas eu sei que Deus lhe dará estratégia para saber como responder diante dessas questões. Talvez Deus quer que você seja aquela pessoa e dizer assim: ei, eu não abro mão, e ponto final. Ou talvez Deus vai te usar para ser aquela pessoa de falar assim: ei, vamos conversar um pouco mais, porque nenhuma das duas está errada. O que está errado é nós agirmos segundo as nossas próprias palavras no momento errado. A Bíblia diz, o Evangelho mesmo diz que o Espírito Santo, o Espírito de nosso Pai falará. É dito isso aos discípulos: não se preocupe, Ele falará através de vós. O Espírito que está em nós, Ele guia as nossas palavras, Ele guia o nosso entendimento. Então, nós podemos sim pedir sabedoria para sabermos agir mediante as afrontas que estão diante de nós. Mas pedir sabedoria para agirmos é uma coisa, mas pedir sabedoria para sermos covardes são outras. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do alargamento. Aquilo que é largo, tudo aquilo que é meio aparentemente fácil, traz muito conforto para o ser humano, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Nós somos tendenciosos a nos tornarmos confortáveis em uma posição que nós estamos. Se nós estamos lendo um livro, se nós temos um hábito de leitura, dificilmente nós vamos querer aumentar o nível desse hábito de leitura. Nós
nós vamos nos conformar em ler a Bíblia uma vez por dia. Nós nunca queremos, não, eu acho que eu vou melhorar, vou ler 2, vou ler 3, vou ler 4, vou ler 5. A média de livros, para você ter ideia, por brasileiro, que um brasileiro lê por ano no Brasil é vergonhosa. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a sermos confortáveis. Já está bom o conhecimento que eu adquiri no ensino médio, na faculdade, pouco importa se eu preciso de mais, já está bom demais tudo que... Não, as pessoas estão tendenciosas a sermos confortáveis, e eu digo para vocês, a liberdade de expressão, a liberdade que o Brasil dá, nos deixa confortáveis se nós não pararmos para olharmos o que está diante de nós. Se nós não percebermos, nós estamos abrindo concessões, estamos misturando o que é sagrado com o que é profano, ou estamos abrindo concessões e deixando de nos posicionar mediante aquilo que está diante de nós. Eu falo isso porque todos os dias, em todos os ambientes, em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais, a nossa fé é testada. E eu te pergunto, como nós estamos nos posicionando? Dentro da missiologia existe um termo chamado aculturação. Para os missionários, a aculturação ela é um processo que acontece de aculturamento. Eu entro numa cultura e eu vou me aculturar, eu vou conhecer essa cultura. Só que o que o mundo faz, e faz muito bem, é exercer esse processo de aculturação dentro de nós. E nós não percebemos, nós abrimos concessões, nós abrimos um espacinho ali para não gerar uma perseguição, para não gerar um cancelamento na internet, para não gerar alguma coisa. E cara, Deus tem falado muito comigo esses dias, muito mesmo. E de verdade, por muitas vezes eu consigo analisar a minha vida e eu sei que eu fui covarde. E eu tenho certeza que talvez algum de nós aqui, talvez você que está ouvindo, você que está na internet, você já foi covarde em algum momento. Eu já abri concessões, literalmente. E quando nós abrimos concessões, sempre existe o nosso eu por trás. O que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, a minha fama, minha vaidade, meus desejos, meu trabalho, é tudo sobre nós. Porque se nós pensarmos completamente na pessoa de Cristo, olha Cristo. Olha Cristo se posicionando com os mercadores na porta do templo. Olha Cristo se posicionando mediante aos fariseus. Olha Cristo se posicionando mediante a mentira, e olha hoje em dia qual é o nosso posicionamento. Cristo, alguns digam que Cristo veio para juntar, mas ele diz que não, pelo contrário, veio para trazer divisão. Mas divisão daquilo que é profano do que aquilo que é sagrado, da mentira da verdade, do falso para o verdadeiro, do hipócrita para o sincero. Mas isso também não quer dizer que nós não iremos lá nas trevas sermos luz, mas que no meio das trevas nós nos posicionaremos como luz. É diferente. Nós precisamos decidir nos posicionar como luz em toda e em qualquer situação. Se você parar para refletir, você e Deus, você alguma vez já foi exposto em alguma coisa em relação ao Evangelho e você literalmente abriu concessões e não defendeu a sua fé, não defendeu quem Cristo é? Imagine se Cristo fizesse o mesmo por nós, de quando a primeira pessoa gritasse, falso Messias, ele disse, Deus, toma a cruz aqui que eu não vou aguentar não. Seu hipócrita, seu mentiroso, filho do diabo, e tantas coisas que ele foi chamado, ele abrisse concessões. Simplesmente, para que eu vou sofrer para esse povo? É engraçado que o Evangelho nos ensina que nós seremos lançados nos campos verdes e teremos coisas boas, não é isso? É claro que não. O Evangelho nos ensina que nós seremos lançados no meio dos lobos. Mas quando nós somos perseguidos, nós reclamamos e questionamos a Deus. Eu fico pensando, qual é o Evangelho que nós estamos crendo? Será que realmente nós estamos olhando para a pessoa de Jesus, olhando para os apóstolos, olhando para a igreja primitiva? Será que só eles foram perseguidos e a gente não? Será que nós fomos os sortudos da vez, ganhamos na loteria, estamos de boa? Ou será que tem alguma coisa de errado com a gente? Esse é o meu questionamento. Será que
existia algo de errado no temperamento, na vida de Cristo, na vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, da igreja primitiva. E há algo de certo em nós, porque, pelo que eu olho, eu vejo homens se posicionando sem temer a morte. Eu vejo homens se posicionando mediante a mentira, sem temer as consequências, simplesmente porque amam o seu Senhor, amam Cristo e não se importam com as coisas dessa terra, porque eles entendem que se perseguirem, se baterem ou se matarem, a vida não termina aqui, mas a vida começa lá. Mas ao mesmo tempo, e eu sei que vocês entendem isso, nós não seremos kamikazes, né? Nós não nos jogaremos aos lobos, mas nós seremos lançados aos lobos. E eu te digo, meus irmãos, que os tempos estão apertando para nós. Não sei se vocês estudam, eu acho que eu já falei isso. Não sei se vocês já estudaram isso, na verdade, melhor dizendo. Acho que eu já disse isso aqui, mas cabe muito bem agora. Ideologia de gênero não é de hoje. Isso já tem mais de 10 anos que está sendo discutido. É uma pauta antiga. Só que enquanto a igreja ficava lá, saia, calça, barba sem barba, sobrancelha, sobrancelha, batom ou não batom, discutindo coisas tão fúteis, o que pode e o que não pode, enquanto a igreja se preocupava em ser religiosa o suficiente para mostrar a sua espiritualidade às pessoas, o mundo gerava cultura. E o mundo gerou uma cultura tão forte que hoje em dia nós estamos com dificuldade de batermos nessa cultura, de combatermos essa cultura, porque nós precisamos de pessoas corajosas, pessoas posicionadas, pessoas firmes naquilo que elas acreditam. E eu estou usando o exemplo da ideologia de gênero, mas você pode olhar, e como eu disse no começo, nós estamos cercados por correntezas em todos os lados da nossa vida, em todos. Ideológicos, político, econômico, religioso também, tudo. Que a igreja está misturando profano com sagrado já não é de hoje, né? Lutero já lutou contra isso lá na Reforma Protestante. Pessoas vendendo água milagrosa de Israel, sal de Israel, a campanha dos, sei lá, me dá 4.000 reais, você vai ter 4.000 bênçãos. Enfim, isso não é de hoje. Mas e politicamente falando, educacionalmente falando, no campo ideologicamente falando, Deus quer nos alertar nessa noite a nos posicionarmos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como Daniel dentro da Babilônia. Se o nosso destino final for a fornalha ardente, creiam, o quarto homem estará conosco, na vida ou na morte, na perseguição ou sem perseguição, mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Sadraque, Mesaque e Abidnego podia ter falado, tem tanta gente aqui que ninguém vai me ver, tinha tanta gente que nem Nabucodonosor enxergou eles, chegou um dedo duro lá e disse assim, ei, tem 3 judeus lá que não se dobraram. Eles poderiam muito bem falar assim, não, cara, sabe o que eu vou fazer? É só uma ajoelhadinha mesmo, meu coração é de Deus, eu sei que meu coração é de Deus, vou dar só uma ajoelhadinha aqui, porque meu ministério é muito longo, eu tenho muita coisa para fazer na Babilônia, eu vou influenciar uma geração inteira, então eu vou só ajoelhar aqui, mas meu coração é de Deus, Deus sabe disso. Não, Deus não sabe não, irmãos. Nós não podemos nos prostrar, nós não podemos abrir concessões, pequenos buracos, pequenas concessões, não tem problema. Esse tal de não tem problema é muito perigoso, tem problema sim. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, ao ponto de nós amarmos viver esse evangelho, de nós desejarmos defender esse evangelho, de nós desejarmos defender essa verdade a todo custo, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe tudo de nós, mesmo que isso custe tudo que nós juntamos nessa terra, a nossa riqueza, o nosso trabalho, a nossa casa, a todo custo, que não sejamos como Pedro, que não sejamos mais um Judas. A igreja, o evangelho, melhor dizendo, está cansado de tantos Pedros,
está saturado de tantos Pedros e Judas, que vendem o evangelho por dinheiro, ou negam a Cristo por vaidade. O evangelho precisa de homens e mulheres como Estevão, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como Daniel, como Elias, como João Batista, homens que não temiam o que iria acontecer com eles, mas literalmente eles amavam tanto o Senhor, amavam tanto, mas tanto, que eles pouco importavam com o que poderia acontecer com eles. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos alguém que nós amamos, e parece que quando esse alguém fisicamente está diante de nós, nossos sentimentos são mais aflorados, né? Quem tem uma esposa, quem tem um filho, eu, por exemplo, tenho uma esposa, né? Se alguém tentar agredir a minha esposa, eu com certeza irei como um touro, sem pensar duas vezes, defendê-la. Mas e quando agridem Cristo? Qual é o nosso posicionamento diante disso tudo? O que Deus quer falar conosco nessa noite é que nós não podemos ir junto com a correnteza, mas nós precisamos, sabe quando você está dentro do mar, você finca seu pé na areia e a maré vai indo e voltando e você continua, você vai só afundando, mas quanto mais você afunda, mais firme você fica. Nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo, afundar os nossos pés em Cristo, estar completamente enraizados em Cristo, para que nós não possamos ser levados por essas mentiras, por essas ideologias. E quando a nossa fé for questionada, e quando o nosso Cristo for chacoteado, for zoado, zombado diante de nós, que nós possamos literalmente nos posicionar, que em nome de Jesus nós nunca mais possamos abrir concessões, que a nossa vaidade não nos domine, que o nosso ego, que os nossos desejos não nos domine, mas que nós possamos defender a nossa fé, nós possamos defender aquilo que nós acreditamos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu me proponho a ser um Diego diferente. De verdade, se vocês me conhecem, vocês vão ver um Diego diferente a partir de hoje. E eu te peço que você proponha no seu coração a se propor uma pessoa diferente a partir de hoje, a ser um defensor do Evangelho. Eu não estou falando que você vai chegar em um lugar e chutar as barracas como Cristo fez, mas eu sei que Deus vai te colocar mediante as situações, que Ele te dará sabedoria para como se posicionar mediante as mentiras, mediante as falácias, mediante as zombações. Mas cara, que nós não deixemos os nossos princípios, não abra mão do Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Independente se as pessoas vão te zoar, se nós perderemos amizades, perderemos oportunidades, mas cara, quando isso acontecer, pensa em Cristo. Cristo que perdeu tudo, que se esvaziou de si mesmo, não por usurpação própria, mas Ele negou toda a sua glória e veio como homem, morreu numa cruz por nós, para que nós estivéssemos aqui e tenhamos vida, e vida nele. Então o mínimo que nós possamos fazer é defender o Cristo que nos salvou. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor coloque nos nossos corações, Deus, o desejo, a coragem e principalmente, Deus, a decisão de nos posicionarmos, Pai, de nos posicionarmos mediante as mentiras, de nos posicionarmos mediante ao que estão fazendo com o seu evangelho e com a sua palavra. Que nós possamos ser, Deus, uma igreja viva, que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Enquanto a massa está se corrompendo, nós permaneceremos de pé na sua presença, Pai. Não deixe, Senhor, que nós possamos abrir mão dos nossos princípios, mas que o nosso maior princípio seja defender e amar as suas verdades. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a sermos fortes. Segura as nossas mãos, segura os nossos pés. Eu sei que talvez serão dias difíceis, eu sei que talvez enfrentaremos dias difíceis, mas que também o Senhor possa nos relembrar que vai